Quem nunca abriu a fatura da nuvem e ficou olhando para ela pensando, mas o que é tudo isso aqui? Se isso já aconteceu, pode ficar tranquilo, não é só com você. A nuvem, olha, ela dá um poder de inovação incrível, mas a conta que chega no fim do mês, essa aí, pode ser um verdadeiro quebra-cabeça. Pois é, essa é a pergunta que vale US$ 1 milhão, né? Por que a fatura da nuvem é tão complicada? Em teoria deveria ser simples, usei tanto, paguei tanto. Mas na prática parece que a gente precisa de um curso de decifrador de códigos para entender o que está acontecendo. Bom, hoje a gente vai mergulhar nesse mistério e desvendar isso de uma vez por todas. Então, vamos lá, vamos começar a desvendar esse enigma. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: essa confusão toda, ela não é um defeito, sabe? É uma característica do próprio sistema. Isso acontece por causa da maneira como os serviços em nuvem são pensados e cobrados desde o comecinho, sempre com foco em flexibilidade e granularidade. Pensa assim, ó. Em vez de receber uma conta de luz com um valor total no fim do mês, imagina se a gente recebesse uma cobrança para cada segundo que cada lâmpada da casa ficou acesa. Seria uma loucura, né? Pois é, na nuvem é mais ou menos isso que acontece. A fatura final é a soma de milhões, às vezes centenas de milhões, de cobranças minúsculas por recursos que custam frações de centavos por hora. Tá, mas o que são essas partes minúsculas na prática? São linhas e mais linhas de dados. Cada linha dessa é um registro super detalhado do uso de um recurso, muitas vezes cobrado por segundo. É como se fosse um extrato de banco, só que para cada pecinha do seu Lego de tecnologia na nuvem. E as tags, os metadados, são fundamentais para a gente conseguir identificar quem usou o quê. E olha, essa complexidade toda não apareceu da noite para o dia. Lá em 2008, as faturas eram bem simples, só que elas não ajudavam muito a entender os custos de verdade. Agora hoje, a gente tem dados até demais. É aquela famosa analogia de tentar beber água de um hidrante, sabe? A informação está toda ali, mas o volume é tão gigantesco que o desafio agora é conseguir digerir tudo isso. Ok, agora que a gente já entendeu de onde vem a complexidade, a estrutura da fatura, vamos começar a quebrar alguns mitos. E o primeiro deles é sobre uma coisa que a gente acha que domina completamente: o tempo. Parece uma pergunta boba, né? Comparar o gasto de janeiro com o de fevereiro. Um mês contra outro. O que pode dar errado? Bom, na nuvem, essa comparação tão simples pode ser uma armadilha e levar a conclusões completamente equivocadas. Mas por que, afinal? Simples, porque na nuvem, tempo é dinheiro, literalmente. Quase tudo que se usa é cobrado por hora. Então, um mês mais longo, como janeiro, que tem 31 dias, tem mais horas do que um mês mais curto, como fevereiro. E mais horas de uso, mesmo que nada na sua aplicação tenha mudado, significa uma conta maior. Essa diferença entre janeiro e fevereiro pode chegar a quase 10% no valor final. E esses 10%? Nossa, eles são a causa de muita dor de cabeça. É daí que vem o famoso susto da fatura. As equipes olham para o número, veem um aumento e já entram em pânico achando que algo deu errado. Mas muitas vezes, a única coisa que mudou foi a folhinha do calendário. Então, a lição aqui é bem direta. É preciso comparar banana com banana. Para entender os custos de verdade, a gente precisa comparar períodos de tempo iguais. Pega os primeiros 10 dias de um mês e compara com os primeiros 10 dias do outro. Se não fizer isso, a análise já começa toda torta, toda comprometida. Beleza, mito do tempo resolvido. Vamos para o nosso próximo alvo. Aquela ideia de que R$ 1 gasto na nuvem é sempre R$ 1. Será que é mesmo? Pensa comigo. Se a gente aluga um carro por 1 hora hoje e por 1 hora amanhã, o preço por hora deveria ser o mesmo, certo? Faz sentido. Só que, na nuvem, a história é um pouco diferente. E o motivo está aqui. Na nuvem, o preço que se paga por um recurso depende muito do seu nível de compromisso. Se você paga conforme o uso, o famoso on-demand, você está pagando o preço de tabela, o mais caro de todos. Agora, se a empresa se compromete a usar aquele recurso por um tempo, com coisas como instâncias reservadas ou savings plans, o preço por aquela mesmíssima hora de uso, aí ele despenca. Olha só, esses são alguns dos pulos do gato. Instâncias reservadas, savings plans, descontos por uso contínuo, são todos mecanismos para pagar menos. Mas, claro, a organização precisa saber como usar. No fim das contas, o custo não é só sobre o que foi usado, mas principalmente sobre como se decidiu pagar por aquele uso. Bom, então a gente já viu que a fatura é complexa por causa dessas variáveis de tempo e de preço, de taxa. A pergunta que fica é: tem um jeito simples de pensar em como controlar essa loucura toda? E a resposta, felizmente, é sim.
E aqui está o grande segredo. Toda aquela complexidade da fatura, aqueles milhões de linhas, tudo, absolutamente tudo, pode ser resumido numa fórmula super simples. Custo é igual a uso vezes a taxa. É só isso. Tudo se resume a essas duas coisas, essas duas variáveis. E o legal é que, se a fórmula é simples, o controle também fica mais simples de entender. Existem só duas formas, duas alavancas que a gente pode puxar para diminuir a conta. Ou a gente reduz o uso, ou seja, desliga, apaga, diminui o tamanho dos recursos, ou a gente reduz a taxa, pagando menos por aquilo que a gente já usa. Simples assim. Qualquer projeto de otimização de custos vai atacar um desses dois pontos. Ok, agora a gente sabe o que fazer. Temos duas alavancas. Mas aí vem a pergunta mais importante. Dentro de uma empresa, quem é que tem a responsabilidade de puxar cada uma dessas alavancas? Olha, a melhor prática que o mercado encontrou para isso é aquela do dividir para conquistar. A alavanca da taxa, que envolve negociação, compra de compromissos em larga escala, funciona muito melhor quando ela é centralizada, geralmente numa equipe de FinOps. Já a outra alavanca, a do uso, tem que ser descentralizada. Ela tem que estar na mão de quem entende da aplicação, ou seja, das equipes de engenharia. São elas que sabem onde otimizar com segurança. Isso não é só papo de livro não, é prática de mercado. Empresas grandes como a RE Technologies, como a gente vê aqui nessa citação do Jason Fuller, provaram que esse modelo funciona. A ideia é centralizar a compra de descontos para aproveitar a economia de escala e, ao mesmo tempo, descentralizar a otimização do uso para dar autonomia e responsabilidade para os times. E olha só como as coisas mudam. O que começou parecendo um enigma, uma fatura impossível de decifrar, agora se transforma num plano de ação claro. A gente desvendou os mitos, entendeu a fórmula por trás de tudo e, o mais importante, agora a gente sabe quem deve fazer o quê para realmente ter o controle da situação. Então, para a gente resumir e levar para casa. Primeiro, a fatura da nuvem é a soma de milhões de cobranças pequenininhas. Segundo, um mês e R$ 1 não são unidades de medida confiáveis na nuvem. Terceiro, tudo se resume àquela fórmula simples. Custo é igual a uso vezes a taxa. E por último, o controle de verdade vem quando a gente centraliza a redução da taxa e descentraliza a redução do uso. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Na sua organização, hoje, está claro quem é que puxa cada uma dessas alavancas? Se a resposta não vier na ponta da língua, talvez seja um bom sinal de que é hora de começar essa conversa. Porque, no final, entender e controlar a fatura da nuvem não é só sobre economizar, é sobre usar a tecnologia de forma mais inteligente para acelerar a inovação.